O Audiojornal é uma produção independente divulgada diariamente na internet. Os nossos conteúdos podem ser reproduzidos por rádios, TVs, redes sociais e qualquer outro meio utilizado para difundir a informação entre a sociedade maranhense. Sou Daniel Alencar, jornalista e advogado, falo de São Luís do Maranhão, Patrimônio Cultural da Humanidade. Audiojornal, a voz do Maranhão. E vamos às notícias. Prefeituras recebem 3 bilhões e 300 milhões de reais nesta quinta-feira, dia 30 de novembro. Esse dinheiro é referente à terceira parcela do mês de novembro do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Todas as cidades brasileiras têm direito a estes recursos, que são descontados do contribuinte através do Imposto de Renda e do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e são distribuídos às prefeituras pela União Federal através do Banco do Brasil. O FPM é uma das principais fontes de receita dos municípios e ajuda a custear despesas obrigatórias como o pagamento de servidores públicos e da Previdência, além de outras melhorias para a população. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, avalia que o fundo é a maior fonte de recursos de aproximadamente 60% das prefeituras de todo o Brasil. Só as prefeituras com algum tipo de pendência no governo federal ficam impedidas de receber, mas a grande maioria está em dia e tem acesso aos repasses. O FPM é uma das principais fontes de receita dos municípios e ajuda a custear despesas obrigatórias, como o pagamento de servidores públicos e da Previdência. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, estima que o fundo é a maior fonte de recursos para cerca de 60% das prefeituras de todo o Brasil. Quando cai a arrecadação, a maioria das prefeituras enfrenta dificuldades para manter as contas em dia. Reportagem José Roberto Azambuja. A indicação do ministro Flávio Dino ao STF continua dividindo opiniões e gerando descontentamento na classe política. O senador Isalci Lucas, do Distrito Federal, lamentou a oficialização do nome de Flávio Dino ao cargo de juiz togado do Supremo Tribunal Federal. Agora eu fico imaginando uma pessoa como essa no Supremo Tribunal Federal, com mandato vitalício, não é? E com o perfil que ele tem. E olha que ele é senador. E olha que foi governador. E por sinal, um péssimo governador. É o pior IDH do Brasil, está exatamente no Maranhão. Então, eu fico assim, ansioso para ver, mas me preocupa se essa casa aprovar Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, depois de tudo que ele fez, da desconsideração que ele teve com o Congresso Nacional. E se tiver apoio aqui dos senadores, é porque alguma coisa estranha está acontecendo. Eu já quero aqui antecipar meu voto, não é? E vou trabalhar isso na CCJ, aqui no plenário, para que o Senado acorde, para que os senadores não admitam nenhuma chantagem, não é, como tentaram fazer aqui durante a votação da PEC 8. A repórter Mariana Schiraiber, da BBC News Brasil, fala do perfil do ex-governador do Maranhão e o que esperar dele sobre temas polêmicos. O escolhido de Lula para o STF tem 55 anos e já foi juiz de carreira antes de ingressar na política. Depois, atuou como deputado federal e governador do Maranhão, estado onde nasceu. Ele foi eleito senador em 2022, mas logo se licenciou para assumir o Ministério da Justiça. É o segundo indicado do presidente na atual gestão. O primeiro foi Cristiano Zanin, advogado de Lula na Lava Jato. Se for aprovado no Senado, Dino entra na vaga de Rosa Weber, que se aposentou no final de setembro. Assim, a corte ficaria com apenas uma mulher entre os integrantes, a ministra Carmen Lúcia. Dino ganhou a confiança de Lula com sua postura crítica à Lava Jato e defesa da então presidente Dilma Rousseff durante o processo de impeachment. A relação se fortaleceu neste ano, quando passou a comandar uma das pastas mais importantes do governo e protagonizou a reação do executivo aos ataques de 8 de janeiro contra a sede dos três poderes. Foi nessa época também que Dino se aproximou do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, hoje um entusiasta da sua indicação para o tribunal. Como titular da Justiça, ele ganhou popularidade entre o público.
Uma pesquisa do Instituto Quaest apontou que ele só está atrás de Fernando Haddad entre os ministros mais conhecidos. Essa visibilidade também levou Dino a embates com políticos bolsonaristas. O ministro da Justiça costuma viralizar na internet com falas vistas como irreverentes e lacradoras. Um desses vídeos mostrou uma reação irônica de Dino durante uma audiência do Senado. O senador Marcos Duval, que costuma se apresentar como instrutor da SWAT, disse que esperava o afastamento do ministro por causa dos atos de 8 de janeiro e até sua prisão. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Então é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence. A expectativa era de que Lula indicaria ao STF um nome garantista, ou seja, um jurista que daria mais ênfase nos processos aos direitos garantidos na Constituição aos acusados, como o uso de prisão preventiva só em casos excepcionais. Mas, à frente do Ministério da Justiça, Dino tomou decisões que contrariam esse perfil. Ele chegou a mandar ao Congresso um pacote que aumentava para até 40 anos de prisão, a pena em casos de ataque ao Estado Democrático de Direito, além de autorizar o bloqueio de contas e a apreensão de bens de acusados desses crimes, sem pedido prévio do Ministério Público. O pacote gerou controvérsia entre juristas e acabou não avançando no Congresso. Já em questões controversas, como a pauta de costumes, a percepção é de que Dino pode seguir uma postura mais pragmática, com mais cautela e contenção, ainda mais em uma época de embates entre o Supremo e o Legislativo. Dino disse que é contra a ampliação da legalização do aborto em uma entrevista dada no ano passado ao jornal Valor Econômico, e que o tema deveria ser evitado. Ele afirmou nessa entrevista, abre aspas, "Eu sou filosoficamente, doutrinariamente, contra o aborto, e acho que a legislação brasileira não deve ser mexida nesse aspecto. É um tema que não tem consenso nem no nosso campo político. Acho que temas que nesse momento desunem devem ser evitados." Dino também já declarou, em 2019, em uma entrevista ao programa Roda Viva, ser individualmente contra o consumo de drogas, mas ao mesmo tempo se mostrou crítico ao atual modelo de criminalização. Na ocasião, ele disse que, pela perspectiva de política pública, o modelo atual está levando uma maioria de jovens negros da periferia, de baixa instrução, para o tráfico de drogas, prisão ou até a morte. Maranhão no combate ao feminicídio. No Maranhão, o número de feminicídios foi reduzido em 29,5% em comparação ao mesmo período de 2022. O resultado positivo foi obtido através das ações executadas pela Secretaria de Segurança Pública, fortalecendo o pacto do Governo do Estado no combate à violência contra as mulheres. O jornalista e blogueiro Gilberto Leda divulgou em primeira mão que o deputado estadual Otelino Neto, do PCdoB, retornará à Assembleia Legislativa do Maranhão. Otelino deixa a Secretaria da Representação Institucional do Maranhão em Brasília. Pelo Twitter, ele justificou a decisão. Quer estar no cargo já no dia 30 de novembro para indicar suas emendas ao Orçamento do Estado para 2024. Com a volta do comunista para o Legislativo, sai do mandato o primeiro suplente da Federação Brasil da Esperança, Zé Inácio, do PT. Otelino é casado com a senadora Ana Paula Lobato, que, com a indicação de Dino para o STF, assume em definitivo o mandato que ainda está no primeiro ano, num total de 8. Essa diferença de duração está relacionada à ideia de que os senadores são figuras mais experientes que os deputados. Para se eleger, um senador precisa ter no mínimo 35 anos. O audiojornal de hoje fica por aqui. Lembramos a você que de segunda a sexta temos uma nova edição e, se for necessário, a qualquer momento, o Plantão Audiojornal. Até o nosso próximo encontro. Audiojornal, A Voz do Maranhão.